Abra sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 2. Diz assim: alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, e por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Aqui tem uma palavra-chave, ou melhor, tem duas palavras-chave. Como todos vocês sabem, Jesus, ele rompeu com várias tradições, assim como seu primo João Batista. Esses dias eu estava falando na célula do rompimento dentro da família de Zacarias e Isabel, que foi o nascimento de João Batista. João Batista quebrou vários paradigmas. Todos imaginavam que o filho de Zacarias se chamaria Zacarias, que seria um sacerdote como Zacarias, e o anjo falou: não, vai se chamar João e vai ser profeta. Assim como Jesus também, como fariseu que era, como estudioso da palavra que era, ele não cumpria o ritual que a religião esperava que ele cumprisse. Então ele soltava algumas palavras que deixavam os religiosos arrepiados, e eles começaram a querer perseguir Jesus, porque Jesus incomodava. O Cristo vivo incomoda a religião, porque a religião é um local de acomodação, e todo movimento gera um desconforto para quem está habituado à religião, e Jesus era o próprio desconforto em pessoa, para uma estrutura que estava envelhecida, para uma estrutura que estava presa em rituais, em aparência, mas que por dentro não havia nada de novo, não havia vida. E Jesus veio para trazer vida e abundância, e numa estrutura onde existe morte, ele era um grande problema. Então diz a palavra que eles ficavam a todo tempo procurando um motivo para acusar Jesus, e por isso o observavam atentamente. E a gente pode entender, e pela Bíblia eu entendo, que existem dois motivos, duas razões, ou duas perspectivas que podem nos levar como pessoa a observar alguém atentamente. Você só observa alguém atentamente por dois motivos: ou com o desejo de encontrar um motivo de acusação, ou com a disposição de olhar para essa pessoa como um referencial de vida que você quer seguir e ser igual. Eu vou repetir para você. Você só observa atentamente a vida de uma pessoa quando você está disposto a encontrar um motivo para acusar, ou quando você quer tomá-la como referencial. Você admira, você quer seguir e você quer aprender com cada passo. Então você observa atentamente. Caso contrário, são pessoas que passam pela nossa vida, que são alvo da nossa observação, mas a observação atenta é esses dois propósitos. E no caso de Cristo, ele era observado atentamente pelos fariseus, diz a Bíblia, com o motivo de encontrar alguma coisa para acusá-lo. Enquanto de outro lado tinha alguns dos seus discípulos mais próximos que observavam atentamente com o motivo de imitá-lo e de ser igual. Abra a sua Bíblia, isso foi só um primeiro fundamento que eu queria trazer para vocês. Filipenses 3,17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, e o destino deles é a perdição. Seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso.
Então, você vê que a Bíblia nos mostra que se nós observarmos atentamente a Cristo com o intuito de termos Ele como referência, agente de transformação, essa observação atenta nos levará a seguir, a imitar e a ter a nossa vida transformada por causa dessa observação atenta a Ele. E Tito diz assim, Tito capítulo 1, versículos 15 e 16: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento, a sua consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, nós vemos pela própria palavra 2 exemplos de pessoas que se dizem ser seguidoras de Cristo e de pessoas que realmente são seguidoras de Cristo. E a diferença está na observação atenta colocada em prática. Esses dias a gente estava na reunião de ministério e o Maurício, o evangelista Maurício, deu um exemplo que eu achei muito legal. Como você disse que daria uma mensagem, isso eu não vou pregar a tua mensagem, mas a ideia eu achei muito legal. Ele falou, alguém aqui já viu o jogo de futebol americano? O jogo de futebol americano é interessante, tem o quarterback que lança, que arremessa a bola, e ele arremessa a bola para os caras que são atacantes. Mas quando ele está com a bola, todo o time adversário, aqueles gorilas, vem correndo na direção dele. E daí tem um time inteiro que se coloca à sua volta para defendê-lo, porque ele está com a bola. E ele falou uma coisa que é uma verdade: nós como igreja, nós defendemos todos juntos o mesmo propósito. A gente precisa entender isso. A igreja é formada de várias pessoas individualmente, mas todas também com propósitos individuais, mas que se somam com um propósito maior, que é o reino. Então nós precisamos entender de uma vez por todas que nós precisamos um do outro. E que quando um está correndo com a bola na mão, todo mundo tem que ficar à sua volta protegendo, para que se ele atingir o seu propósito, eu estou atingindo junto com ele. Amém? A gente precisa se alegrar com os que se alegram. Nós precisamos chorar com os que choram. Mas nós precisamos entender o que é isso. Cada um na sua função, cada um do seu jeito, mas cumprindo o seu propósito coletivo e o seu propósito individual. 1 Coríntios 12, dos versículos 12 ao 20, eu estou dando alguns fundamentos para a gente chegar na mensagem, tá? Fala uma palavra bastante conhecida a respeito de Paulo descrevendo de como Deus vê, como é de fato o corpo de Cristo. Deus trazendo um corpo de Cristo que é espiritual, de uma forma natural para a gente conseguir entender. Uma explicação assim básica para a gente tentar conseguir enxergar de uma forma mais fácil o que é o corpo de Cristo. Quantas pessoas se perdem ao longo da vida, se confundem porque não conseguem discernir o que é o corpo de Cristo. Confundem o corpo de Cristo com uma denominação, confundem o corpo de Cristo com uma igreja, confundem com uma religião. 1 Coríntios 12, do 12 ao 20 diz assim: assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso ele vai deixar de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo.
Amém? Cada um de um jeito, cada um com um temperamento, cada um com um jeitão, mas todos compondo um só corpo. Isso que é lindo, é isso que é maravilhoso no corpo de Cristo. E você sabe, aquilo que Deus fez de uma forma linda e maravilhosa e única, e tomou cuidado de fazer cada um de um jeito, com um talento, com uma habilidade para uma função específica, é o que nós como corpo temos a maior dificuldade de entender. Quantas pessoas sofrendo porque gostariam de ser ouvido enquanto são olho? Quantas pessoas que são mãos sofrendo porque gostariam de ser pé? É como se elas estivessem falando ao Criador: o Senhor fez errado, eu não nasci para isso, eu queria ser igual a Zelinda, eu queria ser igual ao Alan, por que eu não canto igual a ele? Por que eu não prego igual a ela? Por que eu não cumprimento igual o irmão Mauro lá na porta? Eu queria ter a simpatia que ele tem. E é exatamente disso que trata esse texto. Temperamentos diferentes, habilidades diferentes, funções diferentes, mas uma mesma cabeça, que significa a gente caminhando como uma mesma cultura. Uma mesma cultura. Porque só com uma mesma cultura a gente consegue atingir um único propósito. Senão cada um começa a defender a sua causa. E nessa noite, o que Deus quer deixar para nós como fundamento de um grande avivamento que nós vamos ver não só nesse lugar, mas sobre a face da terra, é um entendimento claro do que é a unidade e qual o tipo de unidade que ele precisa, porque você entende que os avivamentos que aconteceram até hoje, e nós já falamos sobre isso, se você começar a estudar todos os avivamentos da história, cada um deles foi uma chama que se acendeu e se apagou no mesmo local. A igreja do aeroporto, no Canadá, a Rua Azusa e tantos outros que tiveram na história, foram avivamentos pontuais. Porque nós como corpo ainda não vivíamos a plenitude da unidade, que a palavra sempre falou que seria necessária para a plena manifestação da glória de Deus. A unidade, eu queria que você, isso foi algo que Deus começou a ministrar comigo de madrugada, eu fui tomando nota, está do jeito que o Espírito Santo me falou. Unidade não significa todos pensam iguais. Repita comigo: unidade não significa todo mundo pensa igual. Unidade não é isso. Se fosse isso, Deus criaria robôs. Deus criou cada um com jeito, cada um com estilo, cada um com uma formação. A gente pode pensar diferente. Todos gostam. Unidade não significa todos gostam da mesma coisa. Unidade não é isso. O Marcos Gleison pode gostar de mergulho e arpão, eu posso gostar de futebol, o Gleison pode gostar de corrida. Isso nos faz pessoas diferentes, mas isso não rouba de nós a unidade do Espírito. Amém? Unidade não significa todos gostam da mesma coisa. Unidade não significa todos fazem tudo junto. Unidade não significa isso. Se você olhar na história do crescimento da igreja, Barnabé ia para um lado, né? Paulo ia para outro lado, e eles tinham o mesmo propósito, o mesmo espírito. Agora, o que significa unidade? Eu não tenho o mesmo jeito de pensar, mas tenho a mesma cultura. O que significa unidade? Eu abro mão da minha opinião pelo propósito do corpo. O que significa unidade? Ainda que nós não sejamos íntimos, estamos juntos por um propósito. Amém? O que significa unidade? Acima de tudo isso que eu falei, significa perdão. Você sabe uma coisa que tem o evangelho que não tem em nenhum outro lugar? Nenhuma outra religião fala disso. Nenhuma outra religião trata desse assunto. E aqui quem está aqui ou quem está em casa me vendo, se você é espírita, se você é budista, se você é muçulmano, qualquer outra religião sobre a face da terra, não consegue entender o perdão. O perdão é a coisa mais linda e mais tremenda e mais maravilhosa que só experimenta quem um dia teve um encontro com Cristo Jesus.
Porque só quem foi perdoado consegue entender a importância do perdão. No perdão, a gente mata todas as diferenças. No perdão, quando eu falho, eu viro para o André e falo: André, me perdoa, cara, eu falhei com você. E a gente resolve tudo. No perdão, você pode passar 2 anos chateado comigo e eu te abraço e falo: me perdoa, eu falhei com você. E a gente resolve todas as coisas. O perdão é a maior ferramenta na face da terra para a produção de unidade. Mas o perdão necessita uma coisa: humildade. Se nós não tivermos humildade para reconhecer os nossos erros, nós vamos continuar olhando a vida e a igreja através não dos nossos olhos, mas do nosso umbigo. E quando as coisas saem diferente do que a gente gostaria, a gente não só não tem disposição de estar junto, como não tem capacidade de perdoar. Uma igreja madura não convive falando assim: ah não, eu suporto as diferenças. Uma igreja madura explora nas diferenças a multiforme graça de Deus. Essa aí você pode tomar nota também, pode colocar assim, segundo o apóstolo Cristiano. Essa aí não tem em nenhum lugar, está fresquinha do trono. Não, essa frase eu achei legal mesmo, vou até repetir para vocês, porque senão vai passar a pregação e ela vai passar perdida. Uma igreja madura não suporta as diferenças, mas explora nas diferenças a multiforme graça de Deus. Sabe por quê? Porque ela está focada em pensamentos mais altos. Então não é suportar a diferença, é entender assim: caramba, esse temperamento desse cara na igreja é fundamental para isso. Você sabe qual igreja consegue fazer isso? Uma igreja apostólica e profética, que consegue ter uma unção de descobrir os Davis no meio dos filhos de Jessé, no meio das manadas. Esse aqui é um Davi. Isso é coisa de igreja apostólica e profética. Isso é coisa de paternidade espiritual. Olhar e ver talento em cada filho. Olhar e ver que aquilo que todo mundo fala: esse cara não serve, esse cara só traz problema. Você olha e fala: não, esse cara é útil no reino. E esse jeito dele pode ser poderoso para algo que Deus quer fazer. Tem uma história, que se transformou num filme de um pastor americano. O cara era um bandido, ele saiu da cadeia, a esposa dele tinha se convertido, e depois de muito bater na esposa, e muito rolo com droga, e confusão, e briga, e mata um, mata outro, esse cara se converte. Esse cara se converte e resolve ir fazer missões na África. Esse cara foi o cara que mais ganhou criança na África para o Senhor. Mas ganhou do jeito dele. Vinha aquelas chacinas, aqueles ataques violentos que tem muito na África. Ele defendia, punha a própria vida em jogo para matar, para defender a criançada. Era um cara que para a sociedade não valia nada, mas no reino ele era importante para uma missão bem específica. Fazer o que ninguém aqui, nem eu nem você, poderíamos fazer, mas ele fez lá. O histórico da vida dele não foi jogado fora por Deus. O seu pecado foi perdoado, o seu passado foi abandonado, mas as suas características foram utilizadas. Quais são as suas características? Quais são as suas habilidades que muitas vezes você olha e fala assim: caramba, eu não dou para nada. Por que eu sou assim? Por que eu tenho tanta dificuldade? Apresente essas suas limitações, essas dificuldades ao Senhor nessa noite, que Ele vai transformar aquilo que você acha em fraqueza em algo poderoso nas mãos dele. Porque a palavra de Deus diz que quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque Ele pega minhas fraquezas e aperfeiçoa no seu poder. Amém? Deus não veio buscar pessoas fortes, não veio buscar pessoas qualificadas e preparadas. Ele veio buscar aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Quantos fazem parte daqueles que não são? Amém? Quando nós conhecemos a Cristo, a primeira coisa que nós reconhecemos é que nós não somos nada. E é por isso que nós estamos qualificados para esse exército. E se você está me vendo e se acha muita coisa, tome cuidado, ou se arrependa nessa noite. E eu queria te dar uma dica que eu aprendi com um pastor amigo meu. Tem um pastor amigo meu que é meu xará, chama Cristiano, do Ministério Petra lá de Pinda. Se estiver me vendo, um abraço.
Eu queria dar uma dica para vocês. Vocês que são fofoqueiros e têm a fofoca enraizada dentro de você. E daí você pode falar assim: apóstolo, eu não consigo me libertar da fofoca. De tudo que você está falando nessa noite eu já tentei, mas eu não consigo. Eu me coça para falar mal. Ou me coça para falar. Não é nem mal, eu gosto de falar da vida dos outros. Eu quero te dizer que Deus quer transformar essa sua habilidade nessa noite. Apresente a Ele essa habilidade poderosa. É poderoso. Tem gente que consegue fofocar de coisas, é uma mente tão criativa, que eu acho tremendo. É um potencial enorme, mas está sendo mal utilizado. E nessa noite, o Senhor tem solução até para a tua fofoca. Daí você vai me perguntar: ele vai querer que eu pare de fofocar? Não vai. Daí você vai assim: nossa, o que ele vai falar? Ele vai querer que eu pare de fazer a fofoca? Não vai querer. Ele vai usar esse potencial. E eu quero te ativar na fofoca nessa noite. Porque tem uma pessoa que gosta que você fale dela. Tem uma pessoa que você tem que falar dela para todo mundo. Fala tudo, fala o detalhe, conta a vida dela. Essa pessoa é Jesus. Amém? Então nessa noite concentra todo o teu potencial de fofoca e fala: eu vou continuar sendo um fofoqueiro. Vou falar de Jesus para todo mundo. Amém? Aleluia! Amém. Depois dessa dica aos fofoqueiros, a gente precisa aprender a gerar. Repita comigo: gerar. A gente precisa aprender a gerar um nível de unidade que consiga produzir o avivamento que vai transformar a história da humanidade. A unidade que vai resplandecer a presença de Deus. Sabe que quando eu olho o mundo, às vezes eu paro para ficar observando as coisas que estão acontecendo, o crescimento e a pressão na sociedade com relação ao homossexualismo, o aumento da violência e das drogas, a iniciação cada dia mais precoce de adolescentes e jovens no mundo do crime, o nível cada vez mais podre da sociedade em termos de conversa, de adultério, de traição. E quando a gente começa a olhar tudo isso, às vezes eu me pego falando: Senhor, a gente batalha tanto e parece que a sociedade vai se deteriorando e a gente vai se sentindo meio impotente diante disso. A gente faz uma marcha para Jesus, reúne não sei quantos mil pessoas, não sai uma nota na Folha de São Paulo. Daí qualquer evento, uma passeata gay com 10 mil pessoas é uma festa, é a primeira página. Como que nós conseguimos mostrar como igreja que não existe uma guerra de igreja contra o homossexualismo ou contra os homossexuais? Existe uma guerra da igreja para implantar o reino de Deus, e esse reino que tem como fundamento o amor, é um reino que, apesar de estar fundamentado no amor, não suporta a injustiça, e não suporta aquilo que é contrário à palavra de Deus. Como que a gente faz? E o Senhor me falava isso: todos os outros, todos os exércitos, todas as estratégias do inimigo estão fundamentadas em grupos que conseguem estar unidos. Eu não vou entrar no mérito de cada grupo, mas para perceber todos os grupos, tudo que as trevas move tem uma certa unidade que falta à igreja. Meu amado, se a igreja resolvisse ter uma só voz, ninguém poderia resistir à igreja sobre a face da terra. Mas olha o que diz João 17, do 20 ao 22. Sabe quem está orando aqui? É ninguém menos que Jesus. Isso é uma oração que Jesus fez. E ele fala assim: minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, através da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti,
Ou seja, Jesus aqui faz uma analogia: assim como o Pai e eu somos um, que eles também estejam em nós, porque assim o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Quando? Como? De que maneira o mundo vai crer? Em Jesus? Quando nós, como corpo, conseguimos manifestar uma unidade, que não é todos pensam iguais, que não é todos fazem tudo junto, que não é todos gostam das mesmas coisas, mas essa unidade no Espírito, pelo mesmo propósito, quando manifestada sobre a face da terra, vai conseguir manifestar ao mundo quem é o Cristo, Filho de Deus. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. A gente não tem qualquer coisa para gerar unidade, a gente simplesmente tem a glória de Deus, que foi dada a nós, para produzir essa unidade. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Ou seja, essa unidade vai mostrar ao mundo que Deus amou a Cristo de tal maneira, que da mesma maneira que Deus amou a Cristo, Deus nos ama. É a mesma medida de amor. Você é tão amado por Deus como o amor que Ele tem pelo seu próprio Filho Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. E que nós precisamos entender que quem está do nosso lado é tão especial para Deus como o próprio Cristo. E por isso, se quem está do meu lado é tão especial a Deus, eu tenho que aprender a amar essa pessoa, com as diferenças que ela possa ter minha, do mesmo jeito que Deus a ama. Você consegue entender o que é isso? E esse amor é um amor que tem como base não suspeitar mal. Esse amor é um amor que tem que ser: ele está com a bola, deixa eu correr e proteger ele. Esse amor tem que ser: nós estamos juntos pelo mesmo propósito. Essa unidade que é plena, é essa unidade que vai produzir esse avivamento. E quando a gente acha que o inimigo, que o exército, que as trevas, que o adultério, que as drogas, que tudo isso tem avançado sobre a face da terra e é meio que irreversível, basta uma manifestação dos filhos de Deus em unidade, que tudo isso é dissipado. Basta isso, basta que a igreja desperte, basta que a igreja permita que essa chama de avivamento não seja local, mas se espalhe. E como fazer isso? Essa unidade não é qualquer tipo de unidade, é uma unidade que gera vida. O maior exemplo disso, que a unidade gera vida, é o casamento. O casamento é o símbolo da união de Cristo com a igreja, amém? A união de um homem com a mulher produz o que na intimidade? Ô louco, quantos aqui não produziram nada? Quantos homens aqui estão sem trabalhar? Produz vida, amém? Um homem com uma mulher na sua intimidade gera o que? Vida. A nossa união como noiva com o cabeça que é Cristo produz sobre a face da terra vida, vida, vida. Aonde quer que haja morte, nós estamos preparados para produzir vida, amém? Aleluia, aplauda o Senhor. E o avivamento que Deus deseja produzir na igreja está baseado nessa unidade no Espírito. Essa unidade no Espírito, uma mesma cultura, que está fundamentada naquilo que diz Efésios 4:11, um ministério apostólico, profético, um ministério pleno. O avivamento baseado, preste atenção nisso que eu estou chegando num ponto importante. O avivamento baseado em unidade religiosa acaba na primeira diferença entre eu e você. Eu vou te repetir isso. O avivamento que está colocado sobre unidade religiosa acaba na primeira diferença que se manifestar. O fogo de Deus se derrama nesse lugar, a glória de Deus vem nesse lugar, e daí de repente não dá mais vontade de ir embora. E daí eu sento com o apóstolo Hélio e falo assim: apóstolo, é melhor a gente parar o culto hoje, já são 2 horas da madrugada e o povo não vai embora. E daí a gente fala: então vamos parar. Daí de repente a Zelinda fala assim: nossa, ele não podia ter parado, o negócio estava bom demais, e eles pararam.
A primeira diferença no meio do avivamento já é motivo para ela falar, está errado. Porque está numa unidade baseada em liturgia e religião, e isso não é nada. Se parou, se não parou, vamos embora. Vamos embora, vamos para frente. Vamos olhar coisas maiores. O avivamento que Deus deseja produzir na igreja, ele tem que estar fundamentado no espírito profético e apostólico. O avivamento baseado nessa unidade religiosa acaba, mas o baseado em uma unidade apostólica e profética produz essa unidade plena que João descreveu no Evangelho. Por isso, na história da humanidade ainda não se viu esse avivamento pleno, porque não houve unidade plena. E por que não houve unidade plena? Porque ainda não teve, na história da humanidade, com exceção da igreja primitiva, a manifestação dessa unidade plena fundamentada nos 5 ministérios. E sabe por que o ministério, a unidade religiosa, o ministério pastoral não pode produzir plenitude? Porque se você ler Efésios, abra sua Bíblia, Efésios 4:11, do 11 ao 13, porque você só consegue atingir plenitude e maturidade de vida cristã através dos 5 ministérios. Não tem como de outra maneira. A Bíblia é clara nisso. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com o fim, qual a finalidade dos 5 ministérios? A Bíblia fala, qual a finalidade? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos o quê? A unidade. Você consegue entender? Olha como essa palavra de Efésios 4:11 se encaixa com a de João, quando ele fala de plena unidade. Quando que nós veremos plena unidade? Quando vivemos Efésios 4:11. Qual o momento de toda a história da humanidade onde houve restauração do ministério apostólico profético? Qual a geração onde está depositado poder e capacidade para produzir essa unidade? Repita, somos nós. Fala com mais força, somos nós. Você consegue entender que essa descrição de Efésios é para agora? Nós estamos vivendo isso. Esses são os dias. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos ao quê? A maturidade, atingindo a plena estatura de Cristo. É isso que nós precisamos, porque quando nós atingimos isso, não importa o nome da igreja, não importa onde ela esteja localizada, esse fogo se espalha pelo mundo inteiro, porque ele está fundamentado no mesmo princípio e com a mesma cultura. Isso é Cristo ser tudo em todos, é a plenitude da fé, da unidade. E aqui chega no momento em que Deus me falava algo que foi tremendo, e eu falei, Senhor, tudo bem, o avivamento, todo avivamento da história, sempre, toda vez que a gente fala de culto de avivamento, toda vez que a gente fala de avivamento derramado do Espírito Santo, qual que é o símbolo disso, desse derramar? Qual que é o símbolo de derramar do Espírito Santo? É o fogo. Durante toda a história, né? Foi manifesto em Atos, em Pentecostes, mas na verdade o Senhor me falou, não, a primeira manifestação de plenitude de avivamento não aconteceu em Atos, aconteceu na sarça. Eu falei, na sarça, Senhor, na sarça. Abra na sua Bíblia e veja o que Deus fez na sarça. A sarça, eu vou chegar lá, a sarça é um marco de transformação na vida de Moisés. Moisés, para quem não sabe, estava fugido do Egito, foi pastorear o gado do seu sogro, estava lá no meio do deserto, e de repente ele vê uma planta queimando e o fogo não consumia. Repita comigo, um fogo que não se apagava. O que aconteceu nos avivamentos ao longo da história? Chamas pontuais que se apagaram. A sarça simboliza um fogo que não se apaga. Amém? Vocês estão comigo? Repita comigo, toda a Bíblia é profética. Toda a Bíblia é profética. O Antigo Testamento aponta para coisas que nós veremos. E a sarça aponta para o maior avivamento que vai ter na história. Porque a sarça,
é um fogo que não se acaba. Eu quero um fogo que não se acaba. Quantos querem experimentar o fogo que não se acaba? Amém? E olha que tremendo isso. Moisés, nesse momento, ele era o quê? Quando ele tem esse encontro, ele era pastor. Amém? Pastor de ovelhas. Nesse momento, Deus pega e fala com ele: você vai ao Egito e você vai libertar o meu povo, e eu te envio. A palavra enviado que Deus coloca no Antigo Testamento para Moisés, no original, é apóstolos. Deus está nesse momento tirando Moisés, no meio de uma sarça que queimava, de uma visão pastoral para uma visão apostólica. Preste atenção nisso. A sarça, ela encaixa tudo que eu estou te falando. Ela mostra que o avivamento, que o fogo, que a chama que não se consome, está baseado na mudança de uma visão pastoral para uma visão apostólica. Para de cuidar de ovelha e vai produzir libertação. Para de cuidar de ovelha, para de ter uma visão limitada daquilo que aconteceu no seu passado, que te matou, que te sufocou, que te oprimiu, e volta para o mesmo lugar para produzir transformação para o meu povo. Essa é a base do avivamento que vai revolucionar a história. Você sai de uma visão limitada para uma visão que através da sua vida não só eu quero, eu preciso, não, o que eu tenho que fazer? A sarça é esse marco. E a Bíblia é tão legal que tudo vai se encaixando. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4. Aleluia! Esse da sarça é tremendo. Acho que vocês não entenderam. Ou como diria o profeta Jaime, vocês não creem. Não é possível. Malaquias 4, 1 e 2 diz: pois certamente vem o dia. Repita comigo, vai vir o dia. Olha para quem do teu lado e fala assim: está vindo o dia. Agora olha para quem está do seu lado que não acreditou e fala assim: esse dia é hoje. Aleluia! Uhul! Aleluia! Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes. O que a gente falou que precisa? Eu não sei por que tudo se encaixa desse jeito. Todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles. E tem gente que olha isso e acha que é fogo que vai vir na terra para destruir a terra. Diz o Senhor dos Exércitos: não sobrará raiz ou galho, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerro solto no curral. Você acha que um fogo que destrói faz com que a igreja saia saltando de alegria? Esse fogo é o fogo do avivamento, que virá sobre aqueles que têm humildade para reconhecer o que é perdão, o que é unidade apostólica. É esse fogo que não vai mais se acabar. É disso que Malaquias está falando. Esse fogo vai consumir sobre a face da terra toda a obra das trevas. A igreja, quando se levanta, cheia do Espírito de Deus, não pode ser resistida. Aleluia! A Bíblia nos fala que haverá um derramado fogo de Deus sobre a terra, onde os ímpios e todos que vivem em pecado não suportarão, mas a igreja saltará de alegria. Aleluia! Esse fogo é um fogo de avivamento. O fogo do avivamento, ele faz com que o pecado não consiga resistir. Um ambiente de avivamento é um ambiente onde o pecado não pode subsistir. A solução do mundo, repita comigo, a solução do mundo está no avivamento da igreja. A solução do mundo começa em eu sendo avivado hoje. Aleluia!
Hoje é o dia. E esse avivamento não será mais em focos isolados e passageiros. Ele não será mais produzido de forma parcial, por uma cultura limitada. Esse avivamento será produzido por um povo apostólico e profético. Um povo com cultura de reino, formados e fundamentados na sua fé numa unção quíntuple. Esse povo será capaz de produzir um fogo que não se apaga. Que não se apaga. Este povo será capaz de produzir a sarça desses dias, o fogo que não se consome. Esse povo, essa geração, é a geração que vai eliminar o pecado sobre a face da terra e produzir libertação. Deus nos confiou isso. Deus quer nos chamar a esse avivamento hoje, que passa primeiramente por um entendimento do que é corpo. Porque se nós não entendemos o que é corpo, nós vamos viver a mesma coisa que algumas igrejas viveram no passado. Um avivamento parcial e se extingue na primeira diferença. Mas se nós entendemos o que é corpo, sabe o que dá vontade de fazer quando o fogo está pegando? Deixa eu grudar nele também, que vai passar para ele. Daí aquele passa e gruda para o outro, e daí se espalha, e toma essa cidade, e toma essa nação, e espalha sobre o mundo inteiro. É isso que o fogo, fundamentado numa cultura de reino, produz. Um fogo que passa primeiramente pelo perdão. Não tem como você estar queimando cheio do Espírito Santo sem perdoar quem está do teu lado. Isso aí é coisa de menino. Por isso que a igreja que vai experimentar esse avivamento é uma igreja madura. E por isso ela precisa da unção quíntuple, porque a única unção que produz maturidade é a unção dos 5 ministérios. Que rompe, que mexe com a tua vida, que toca em áreas que estão paradas, que ativa até a tua fofoca. Essa unção que transforma, que não te deixa quieto no teu lugar. É como quando a gente está pregando, é como se você estivesse sentado lá no fundo e fala, ele me descobriu aqui. Porque a palavra te toca, mexe dentro de você. Nós precisamos abandonar as coisas de meninos. Precisamos viver o perdão. Mais do que deixar de lado as diferenças. Não vamos deixar de lado. Não, é entender. É entender as diferenças, que cada um tem o seu jeito, tem seus dons, tem seus talentos, habilidades, e que cada uma delas são fundamentais para a edificação da igreja que manifesta a plenitude de Cristo. Nessa noite, o Senhor quer começar a produzir isso no nosso meio. Quantos querem isso para a sua vida? Quantos querem esse fogo sobre a sua vida? E nós vamos fazer isso nessa noite. Essa palavra, eu sei que ela tem algo ainda a ser acrescentada, mas é a palavra que eu quero ministrar sobre avivamento na Colômbia em outubro. E o Senhor me falou, não, fala primeiro para os seus filhos. Fala primeiro na sua casa, começa esse fogo aqui, porque a hora que a gente chegar lá, com esse ministério de louvor, esse fogo vai consumir aquele lugar, amém? Mas tem que primeiro consumir as nossas vidas. Eu quero orar por você que está em casa, porque agora o negócio vai pegar entre a gente aqui. Feche os teus olhos, você que está me assistindo. E se você quer esse avivamento sobre a sua vida, onde quer que você esteja, entenda uma coisa, não tem avivamento fora do corpo. Aonde você está, que você não está numa igreja essa hora? Aonde você está, o que você está fazendo? Você desligou o Fantástico para me ver pregar? Por que você não veio na igreja? Porque eu falei alguma coisa que você não gostou? Porque alguém pisou no seu dedo? Porque a igreja que você frequentava você não está se sentindo bem? Meu amigo, não tem avivamento na sua vida sem perdão. Perdoa a pessoa que te machucou, sabe por quê? Eu vou te explicar uma coisa, e se alguém aqui, além de nós dois, estiver ouvindo, serve para quem está ouvindo aqui também. Se você nunca machucou ninguém, eu quero te dizer uma coisa, ou você vai machucar, ou ainda vão te machucar, e você vai entender a necessidade do perdão. Não existe pessoa na face da terra que nunca tenha ferido alguém, ainda que sem querer. Pode ter certeza. E às vezes isso acontece sem a gente querer.
Quantas vezes eu já machuquei pessoas sem eu querer? Nessa noite libera perdão. Se você quer a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, libera perdão. Sem perdão não tem avivamento. E se você não conseguir liberar perdão fora do corpo de Cristo, não tem vida. Porque a intimidade que gera a vida está ligada ao corpo. Você tem que estar conectado ao corpo. Se você está na sua casa porque alguma coisa aconteceu e não pôde vir, amém. Mas se você está na sua casa porque você não consegue conviver em nenhuma igreja, alguma coisa está errada na tua vida. Não dá para ser crente assistindo R.R. Soares na sala de televisão. O cristão precisa do corpo de Cristo, e nada contra o R.R. Soares. Eu não sei se você está assistindo o R.R., mas não é nada contra você, é contra a pessoa que fica em casa e não vai na igreja. Então feche os teus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, a mesma unção que está sobre esse lugar chegue sobre cada pessoa que está me assistindo agora. Pai amado, e que haja cura nos corações que foram machucados. Eu quero te pedir perdão em nome de qualquer pastor que tenha te ferido, meu amado. Eu quero te pedir perdão em nome de qualquer igreja que tenha te machucado. Mas você precisa do corpo. Nessa noite recebe uma unção de cura onde você está. E volta para o corpo, volta para a igreja. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.